Não foram apenas os grandes rios que tiveram transtornos durante o período de maio e abril aqui no Rio Grande do Sul. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e hoje a gente vai falar do arroio Forromeco, um arroio pequeno, porém que teve grandes transtornos ao longo do seu percurso durante os meses ali das grandes chuvas de abril e maio. Pois bem, pessoal, quando a gente pensar nesse pequeno arroio, a gente tem que analisar aquela questão básica, questão de relevo. Tu vê que é uma borda de planalto, que as curvas que o rio faz é de acordo com o que o relevo determina. Pois bem, como é um arroio pequeno, a gente tem que se aproximar bem para ver o que ele foi capaz de fazer. Notem bem aqui, são áreas preservadas. Dá para ver ali que tem cascalho mexido, ou seja, quem mexeu naquilo ali foi a força da água. Uma das coisas que marcaram a destruição causada pelo arroio Forromeco foi a questão da destruição de pontes, como vocês podem ver nesse trecho. Além disso, esse trecho teve muita água, teve muita chuva aqui. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente afasta, vocês veem 2 pontos de deslizamento de terra, inclusive numa área até certo ponto preservada. Enfim, choveu muito, a água foi escoando pelas margens do relevo, foram até o arroio, potencializando, obviamente, a força dele. Pois bem, olhem aqui. Olha o quanto foi destruído. O arroio é tão pequeno, assim, quando a gente pensa nele, que são meio complicado, vamos dizer assim, ver as imagens aqui no Google, se a gente aproximar demais. Só que, de tantos rios que a gente já estudou e arroios, é um dos que mais apresentam ao longo do seu caminho deslizamentos. Aqui você já acompanha mais 2. Já disse várias vezes que o deslizamento ele é necessário para expor a rocha, para ter uma renovação do solo. Mas nem as áreas com a mata nativa preservada foram deixadas de lado. Também teve deslizamento ali, também teve problemas. Enfim, a gente vê que a questão da ocupação ela é bem pontual. Por quê? Porque como é uma área de relevo muito íngreme, são pequenas áreas planas, e onde tem área plana, a população até vai morar ali. Essa população também foi atingida. A mata ciliar ela é bem restrita no sentido que é pouca área. Quando a gente tem uma parte mais plana, como vocês podem ver aí, você já tem ocupação por questões agrícolas. E novamente, mais deslizamentos. E aqui, literalmente, o arroio destruiu o leito dele. Ele mudou de lugar. Olha o quanto ele mexeu no seu próprio leito, quanta água foi. Enfim, vamos se afastando. Vocês estão vendo que são apenas situações isoladas? Não, são situações sérias de um arroio que não foi tão mencionado, mas que causou muitos transtornos a partir do momento que ele sai do seu leito, porque não tem para onde correr nessa situação. Vocês estão observando, são terrenos íngremes e poucas áreas planas, e foi tanta água que esse arroio teve tanta força que ele conseguiu mexer e mudar, inclusive, o seu caminho. Continuando pelo leito do rio, se vocês olharem aqui, o Google já pega, essas rochas elas foram transportadas, elas foram mexidas. Dessa forma a gente consegue perceber o tamanho da força da correnteza do arroio, ok? Aqui a gente já vê mais mata preservada, mata ciliar preservada, e a gente começa a perceber um aumento mínimo, mas um aumento de população. Olha essa situação de novo. Lembra que eu falei que as pontes foram muito atingidas? Novamente, aqui nós temos mais um caso de ponte prejudicada pelo arroio. O que acontece? Vocês estão vendo que são localidades mais isoladas. Muitas pessoas ficaram isoladas
devido ao aumento do arroio, devido ao bloqueio das pontes, que eu tenho mais deslizamentos. Então, uma das coisas que ficou marcado nesse arroio, por ser um arroio pequeno, pouco falado, foram os deslizamentos que ocorreram muito nas suas margens. Porque, olha, por onde ele passa, vocês estão vendo que o terreno ele é bastante íngreme. Aqui, novamente, dá para ter uma noção de quanto essa água subiu. Agora, imagina vocês se isso aqui é plano. Quanta área seria inundada. Novamente, a gente está aqui ó, por áreas preservadíssimas. E olha a destruição. Não dá para aproximar tanto, senão distorce muito a imagem. Bom, aqui já pega uma área mais rural, onde é plano, tende a ter ocupação humana, principalmente para as atividades rurais. É um arroio que passa por municípios de pouca população. São Vendelino, que vai estar ali na frente, tem menos de 3.000 habitantes, para vocês terem uma ideia. Pois bem, aqui, literalmente, o arroio foi assoreado com a sua força. Aumentou o seu leito, no sentido alargou ele, e ele ficou menos profundo aqui. Olha o quanto de cascalho teve. Notem que tem certa vegetação preservada em alguns pontos. Vamos adiante. Aqui mais uma situação. Aqui é uma das mais sérias. Aqui você vê que a vegetação toda se foi. Tá? Já não tinha muito que sobrou, o arroio levou. Aqui já está mais uma daqueles problemas típicos, que é a ocupação extrema das margens dos rios, e no caso aqui do arroio, e assim não respeitando a sua mata ciliar. O caso a partir de agora, o arroio ele vai se juntar mais uma vez com outro arroio, ou seja, ele vai receber água que está vindo do outro lado lá. Tanto é que faz sentido ter uma área rural aqui. Ela está delimitada por 2 arroios. Então, o arroio Forromeco, a partir do momento que ele junta essas águas, ele vai se potencializar. E olha o que vai acontecer, ele vai começar a chegar em São Vendelino. E São Vendelino vai se prejudicar muito, porque tem parte urbanizada às margens do rio. Aqui, mais uma ponte, mais uma área que foi devastada. Inclusive, já está aqui, para vocês verem, a máquina trabalhando para reconstruir esse leito aqui, ou seja, desassorear ele nessa parte, certo? Então, quando a gente vê o arroio passando por São Vendelino, a gente vai ver muitos estragos, muitas pontes alteradas. Olha isso aqui. Então, São Vendelino ele foi muito atingido. É um arroio pequeno, isso que chama atenção. É um arroio que não tem grandes quantidades de água, mas choveu muito nessa região, o que levou muito rapidamente seu leito, destruindo ele. Então, essa destruição causou sérios problemas à população. Aqui, mais uma vez, o problema, os deslizamentos ao longo das margens, por não ter mata ciliar. Então, a falta de mata ciliar também mexe muito, porque a mata ciliar ela serve para proteger as margens do rio para que ele não entre num processo de assoreamento. Mas a gente sabe que alguns locais, por mais que tinha mata ciliar, ela não foi suficiente, foi tanta água, tanta chuva, que não aguentou. Mais uma vez aqui, outro ponto de destruição ao longo do leito do arroio Forromeco. Então, o arroio Forromeco, no meu caso, eu não conhecia muito ele, foi indicação aqui no canal, eu vim estudar ele e me chamou muito a atenção. A gente já estudou vários cursos hídricos de diferentes tamanhos, de diferentes partes do Rio Grande do Sul. E esse aqui, que não é tão extenso, ele tem uma marca com muita destruição em locais com pouca população, mas uma população que ficou isolada. Por quê? Porque ele destruiu, ele interditou muitas pontes, ok? Depois que ele sai de São Vendelino, a gente até vê menos destruição. Às vezes é o Google que não atualizou, provavelmente pode ter algum problema mais sério aqui nesses locais. Mas o que a gente sabe pelas reportagens é que teve problemas em São Vendelino, que teve problemas no outro município que a gente daqui a pouco está chegando, que é o município de Bom Princípio.
que é onde é a foz dele. Então a gente está passando por ele neste momento, o que está aparecendo basicamente, que é um pequeno arroio que passa predominantemente por uma área rural. E uma coisa que chama a atenção, aqui tem uma estrada que interliga essa região do Rio Grande do Sul, uma estrada bem importante que leva muitas pessoas em direção à Serra Gaúcha, em direção a Farroupilha, esses locais. Enfim, vamos indo. Aqui a gente vai chegando perto da foz do rio. Aqui já é a área de Bom Princípio. Se vocês forem analisar, tá? Aqui o destaque é para a ocupação. A gente não vê aquela destruição que a gente vê lá atrás, porém aqui a gente já vê mudanças novamente no leito do arroio Forromeco. Por fim, o arroio ele vai inundar a parte mais densamente ocupada aqui de Bom Princípio, a área urbana. Antes de chegar na área urbana, ele vai passando por uma área bastante rural. E finalmente nós estamos aqui em Bom Princípio. E olha como ele tem poder de causar danos ao município de Bom Princípio. Primeira coisa, pouca mata ciliar preservada. Segunda coisa, proximidade. Se esse arroio ergue muito seu nível, se ele sai do seu leito, ele pode interditar a estrada, isolando Bom Princípio. Outra coisa importante, muita área rural nessa parte. Aqui mais cascalho acumulado pelo rio. No princípio, finalmente ele vai alcançar a sua foz, que é o rio Caí, que também teve sérios problemas ao longo dessas enchentes. Certo, galera? Te inscreve na Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.